Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje, no século XXI, é necessário demais exortar as pessoas, os irmãos, porque para que, por meio dessa exortação, as pessoas possam conseguir batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que nós devemos fazer isso? Porque, infelizmente, muitos se introduziram com dissimulação, ou seja, muitos se infiltraram com, com disfarce em nosso meio. E isso é algo real que está acontecendo agora. Então, tanto você como eu devemos ter essa vontade de batalhar diligentemente pela fé. Porque não podemos deixar a nossa fé ser, digamos assim, vivida por homens que estão disfarçados em nosso meio. Isso é um fato real. Muitos estão disfarçados por aí, como falsos profetas, como obreiros fraudulentos, como falsos pastores, bispos e apóstolos, como ministros disfarçados de Satanás, enfim. Há infiltração muito grande, principalmente dos falsos profetas. Então, o que devemos fazer? Devemos ter uma reação em relação a isso. Não podemos ficar olhando isso acontecer e ficarmos passivos, não fazendo nada, de braços cruzados, ignorando o que está acontecendo. Porque quem ignora isso está, de certa forma, sendo conivente, sendo cúmplice, está consentindo com isso, mesmo sem perceber o que não deveria ser assim. Porque nós deveríamos perceber, nós deveríamos notar, nós deveríamos identificar quem são essas pessoas que se introduziram com dissimulação. Então, essa dissimulação é uma hipocrisia, é um disfarce. São pessoas que parecem como nós, mas não são como cada um de nós. Há uma diferença aí muito grande, porque aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, aqueles que se arrependeram, se converteram sinceramente, esses sim são aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Esses sim são os verdadeiros crentes. São aqueles que não agem com dissimulação. São aqueles que mostram sinceridade e verdade por estarem em Cristo, por estarem vivendo nele, por ele, para ele, sempre, com fidelidade, com firmeza, com confiança, com amor. Então, existem muitas pessoas que não agem dessa forma. Esses são os disfarçados, são os que se introduziram com dissimulação. São muitas pessoas hoje que estão agindo assim. Por quê? Lá no primeiro século, isso já começou lá. E de lá para cá só foi aumentando, só foi piorando a situação. Só foi se agravando cada vez mais. E hoje, no século XXI, com muitas denominações por aí, é uma porta aberta para muitas pessoas se introduzirem ali com dissimulação. São agentes disfarçados para se fazerem iguais às ovelhas, mas elas vêm disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São falsos profetas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E a epístola de Judas foi escrita com esse objetivo, de alertar a igreja sobre essas pessoas que se introduziram com dissimulação. Então o texto diz assim, na epístola de Judas, a partir do versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, eles são homens ímpios. Homens ímpios que transformam em libertinagem
a graça de nosso Deus. Onde é que eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus? Onde eles se infiltraram, que é hoje dentro dos templos construídos por mãos humanas. Foi ali que eles se infiltraram. Esses homens ímpios se infiltraram ali para transformar a graça de Deus em libertinagem e também para negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, são os dois erros que eles mais cometem. Transformar a graça de Deus em libertinagem e negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Porque para o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas são insubordinadas. Elas não se sujeitam a Ele. Elas não se humilham sob a poderosa mão dEle. Elas não deixam que o Senhor Jesus seja o Senhor da vida delas. Ou deles, enfim. Então, dá para se perceber isso claramente? Dá, porque quando essa epístola de Judas foi escrita, já se percebia isso. Judas já percebeu isso. E outros também. Paulo, Pedro, João, enfim. Perceberam isso. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu que isso iria acontecer. Quando falou sobre os falsos profetas no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Então, nessa epístola aqui de Judas, fala sobre esses homens. Aqui no versículo 8 diz assim, ó. Ora, estes quem? Os que se introduziram com dissimulação. Estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, esses que se introduziram com dissimulação, eles agem dessa forma. Eles, como diz aqui, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, aí volta aqui no versículo 10, estes quem? Os que se introduziram com dissimulação. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. É assim que acontece com esses homens, que se introduziram com dissimulação hoje, por aí nas denominações. Veja se não é isso que acontece. Ai deles, porque... Ai deles quem? Ai deles quem? Dos que se introduziram com dissimulação. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então, é isso que acontece com eles. Todos esses que se introduziram com dissimulação, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. É uma realidade. Eles, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Outro erro deles é a ganância do dinheiro, financeira, riquezas. E pereceram na revolta de Coré. Por que eles vão perecer na revolta de Coré? Porque, assim como Coré, Datã e Abirão não aceitaram a autoridade de Moisés naquela época, esses homens, eles não aceitam a autoridade do Senhor Jesus. Eles não se submetem a ele, em tempo algum. Eles são insubordinados. Por isso eles vão perecer na revolta de Coré. Estes, ou seja, os que se introduziram com dissimulação, estes homens são, agora vai dizer como eles são na prática. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato.
pastores que a si mesmos se apacentam. Então, esses homens que se introduziram com dissimulação, falando especificamente aqui dos pastores, bispos e apóstolos, eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Para que serve uma nuvem sem água? Uma nuvem sem água pode produzir chuva? Não. Então, quando diz aqui que eles são como nuvens sem água, isso significa o quê? Que esses homens que se introduziram com dissimulação, eles não produzem nada. Tudo que eles produzem não significa nada. Eles não produzem nada. Eles não conseguem produzir nada. Eles são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Esses homens que se introduziram com dissimulação, eles são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Por exemplo, na primavera, que é onde as árvores passam pelo seu reflorestamento, digamos assim, elas começam a produzir folhas, flores e frutos nessa época. Então, quando diz aqui que eles são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, como é que uma árvore em plena estação dos frutos consegue ser desprovida delas? Esses homens são assim. Eles não conseguem produzir frutos nenhum, eles não conseguem dar resultado nenhum. Árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas. Eles estão duplamente mortos. Tanto física como espiritualmente falando, eles estão mortos. Duplamente mortas, desarraigadas. Eles são pessoas desarraigadas, ou seja, eles não têm raiz profunda. Eles vivem soltos por aí. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ó. E ainda continua dizendo, ó, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Os homens que se introduziram com dissimulação são estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes quem? Os que se introduziram com dissimulação. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque. Enoque já havia profetizado sobre eles. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, quem? Os que se introduziram com dissimulação. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, nessa epístola de Judas aqui, descreve todos esses homens que se introduziram com dissimulação. Como eles são, o que eles agem, as práticas deles, está tudo descrito aqui. É só você ler e, ao ler esse texto, ao ler essa epístola de Judas, você vai começar a perceber quem são esses homens hoje. Eles estão por aí. Eles se introduziram com dissimulação. Eles são disfarçados. Mas com essa palavra aqui que está escrita aqui na epístola de Judas, você já consegue reconhecer quem eles são. Dá para ver claramente. Pelos frutos você vai reconhecer eles. Principalmente agora, pelo que está escrito aqui. Vai ficar mais evidente ainda como eles agem. Então, agora, você e eu devemos batalhar diligentemente pela fé. Como? Combatendo esses homens. Fazendo com que eles... nós temos que expor quem são esses homens. Eles têm que ser percebidos. Eles têm que ficar envergonhados. Quando nós os expusermos à publicidade, digamos assim. Então, nós devemos fazer isso.
Porque na igreja do Senhor Jesus não pode existir homens infiltrados. Quem tem que combater esses homens é você e eu. Por isso ele diz aqui que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, quem se introduz com dissimulação, ele possivelmente não vai fazer a mesma coisa que você e eu procuramos fazer. Ele vai fazer tudo errado. Ele vai introduzir coisas erradas no meio da igreja. Ele introduz um outro Jesus, um outro evangelho, um espírito diferente. Ele transforma a graça de Deus em libertinagem. Ele ensina de demônios. Ensina prosperidade financeira. Ele faz as pessoas quererem se sacrificar para adquirir riquezas. Então, esses homens estão fazendo essas práticas erradas por aí. E isso dá para se perceber claramente. E se alguém consegue perceber isso claramente, você já está percebendo quem são esses homens. Agora, o que você tem que fazer é combater esses homens com o peso da verdade, com o peso do evangelho, com as armas espirituais. Porque o Senhor Jesus, ele quer pessoas que tenham essa ação. Façam isso mesmo. Então, ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim, para combater esses homens. Esse foi o intuito da epístola de Paulo, ou da epístola de Judas aqui, para você e para mim hoje. Porque hoje, no século XXI, existem muitos infiltrados por aí. E muitos já estão aí infiltrados há 20, 30, 40 anos. E as pessoas que estão nessas denominações, onde esses pastores, bispos e apóstolos estão, não se deram conta disso ainda, porque continuam dizendo amém, continuam participando, consentindo, sendo cúmplices desses homens que se introduziram com dissimulação. Mas isso não pode continuar assim. É preciso uma ação enérgica da sua parte e da minha parte, para que assim esses homens possam ser expulsos, digamos assim, do nosso meio, porque não podemos ter unidade com esses homens. Não podemos ter comunhão com esses homens. Eles estão agindo de forma errada. Então, para você e para mim, que estamos em Cristo e queremos viver de forma fiel e verdadeira ao Senhor Jesus, com lealdade, nós devemos agir para combater esse tipo de coisa. Então, a epístola de Judas foi escrita com esse objetivo. E ele expôs aqui quem são esses homens. Agora você tem que ver quem eles são, para poder combatê-los, usando o peso da verdade. Porque quando a verdade for exposta e esses homens forem denunciados, digamos assim, aí sim a igreja vai começar a cair em si, cair na real e ver que esses homens estão aí apenas para transformar a graça de Deus em libertinagem e para negar o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. É isso que eles fazem. Então, agora é hora de você e eu agirmos assim. Agimos para combater esses homens. Porque nós devemos fazer tudo o que for possível para que a igreja não continue sendo infiltrada por esses homens. E se for preciso, e se for necessário que você saia das denominações para não ser cúmplice disso, saia. Foi isso que eu fiz um dia. Então, nós devemos fazer tudo o que for possível para não agirmos em concordância com esses homens que se introduziram com dissimulação. Eles não são verdadeiros, eles são falsos. Eles são disfarçados. Eles são disfarçados, mas por dentro eles são lobos roubadores. Foi isso que o Senhor Jesus falou claramente. Então, essa é a palavra que nós devemos ouvir. Nós devemos entender. Porque todas as denominações
Todas as religiões do mundo já foram infiltradas. Isso é um fato real. Então, essa é a realidade, pessoal. Exposta pela Epístola de Judas. E exposta para que tanto você como eu possamos conhecer isso hoje. Então, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.